vamos embarcar nesse trem chamado Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Desde que eu passei pelo Mato Grosso, não desembarquei do trem. Então, olha, muito gostoso, muito bom. E eu, quando nós estamos preparando esse concílio, a gente pensou, essa estação chamada 29º Concílio da ISLB, uma parada estratégica para nós refletirmos, pensarmos, avaliarmos a nossa caminhada. Eu não quero entrar em todos os aspectos do relatório, eu quero destacar alguns, e eu não vou destacar o mais ou menos importante, eu vou colocar como um parâmetro, elementos, tá certo? Então, se alguma coisa que ficar fora não é intencional, ou porque é menos ou mais importante, essa linha vai. O caminho que foi percorrido pela ISLB, nesses últimos 4 anos, foi assumido com uma palavrinha que muitos de vocês também já têm assimilado, cuidar. Cuidar bem do bem da ISLB. E esse trecho é um pequeno trecho, considerando os 190 anos da história que nós temos enquanto igreja nesse vasto país. E os frutos, também quero destacar isso. Os frutos que nós colhemos nesses últimos e do zelo de lideranças e membros, particularmente das presidências passadas. Nós não começamos nada de novo, nós continuamos. Esse é um problema muitas vezes que a gente acha que começa do zero. Nós não iniciamos do zero, nós colhemos aquilo que outros plantaram, outros adubaram, outros aguaram, enfim. Nós estamos colhendo e nós somos muito, muito gratos a Deus, né? E a gente tem sido o nosso amparo, o Salmo 18, né? E o 90, o nosso refúgio de geração em geração. Por isso a gente faz esse relatório também com muita gratidão pelo empenho e pelo trabalho daqueles que nos antecederam. Uma das coisas fundamentais, né, no exercício da presidência, que tem a tarefa de zelar pela unidade, a confessionalidade, é conversa, diálogo. O nosso modelo eclesiológico de igreja, ele tem como um elemento fundamental a nossa capacidade de interagirmos. O nosso modelo de igreja eclesiológico, ele é dialógico. Ou seja, ele vai funcionar na capacidade do nosso diálogo franco e fraterno. Dentro dessa diferença de funções e competências que nós temos, mas que se complementam. Então, a presidência tem pela unidade dessa igreja, pela unidade organizacional, pela sua identidade confessional. E aqui eu quero agradecer ao pastor Carlos, pastora Sílvia, nessa parceria, nessa caminhada na presidência. O momento do relatório é também de muita gratidão. Muita, muita, muita gratidão por todos aqueles que participaram conosco, caminharam junto, nos apoiaram com suas sugestões, com propostas. Isso é fundamental numa caminhada de igreja como a nossa, com o rosto de igreja que nós temos. E no relatório eu coloquei uma coisa que o nosso modelo de igreja, ele parte do pressuposto da responsabilidade compartilhada. Sabe, responsabilidade compartilhada. A gente está junto no processo todo, né, que é um componente essencial. Quero manifestar também gratidão a todos os membros, a todas as lideranças. 4 anos que nós tivemos momentos assim muito, muito difíceis, dentro do contexto da Secretaria-Geral, também na presidência, com a questão da doença de colaboradores. O pastor Erni, por exemplo, que não está conosco, que passou por um momento muito, muito difícil, luta contra o câncer, quimioterapia, é um processo que se alonga, então, que, mais ou menos que nem aqui hoje, né? O alidor aqui e foi dito para ele, você vai conduzir um concílio da igreja, porque o Nivaldo escreveu, eu me preparei durante 2 anos para isso. E de repente você cai de paraquedas e agora você tem que dar conta do recado. E aí, sabe, a solidariedade, parceria e companheirismo nesses momentos para nós nos ajudarmos. É assim que funciona, não tem outro jeito de funcionar enquanto igreja. Né? Mas também o Mauro Schwalm, que, graças a Deus, está conosco aqui, conduzindo, né, com o AVC que ele teve. Né? Então são essas surpresas e percalços que vão acontecendo no caminho. O Matias, filho do Romeu, da Renata, são coisas que tiram o chão, né? Tira o chão da gente, né? E
E aí a gente precisa ser carregado. Precisa ser carregado de pessoas. E eu lembro também o falecimento da Leila Schwingler, a diácona. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, pela compreensão de vocês, nesse processo todo. Né? Porque senão a gente também não consegue aguentar e fazer frente a todas essas demandas. Então, muito, muito obrigado a toda a igreja, a todos os membros, lideranças que souberam compreender esses momentos distintos nos quais nós vivemos. Obrigado também aos pastores sinodais, pastoras, nesses últimos. Foi muito importante. O Conselho da Igreja, diretoria do Conselho da Igreja, a minha gratidão também ao pessoal da Secretaria-Geral. A gente vai caminhando e vai se ajudando, vai se fortalecendo nesses processos todos. O cuidado foi a marca, então, com a qual eu assumi a função de pastor-presidente, cuidar bem do bem da ISLB. Essa foi também a motivação. Quer dizer, está no pano de fundo. Qualquer coisa que a gente faz, decisão que toma, ela é feita sob a ótica do cuidado e com a intenção de servir bem. E nesse processo de servir bem, a gente precisa fazer escolhas. Nós precisamos fazer escolhas. Né? E nessa meta de zelar para alcançar a unidade confessional e eclesial, é preciso que a gente, que tem muitas ações, a gente vá decidindo alguns rumos, algumas ênfases que são muito, muito importantes na perspectiva da... A gente fala em unidade, não é porque o Nestor quer, ou porque a presidência quer. Isso é um mandato do próprio Deus. Tá? No meu relatório eu coloco como parâmetro o texto de Efésios, capítulo 2 e o capítulo 4, né, onde está escrito que nós somos da família de Deus, por obra de Deus, né, por sua graça, e onde se fala nesse processo de nós caminharmos de forma sincronizada, onde nós buscamos nos ajustar mutuamente, né, onde a gente vai buscando nós vamos buscando consensos e, a partir disso, a gente vai crescendo também na caminhada enquanto igreja. Ou seja, sintonia com vistas à unidade da igreja. Por onde é que a gente caminhou? Onde é que nós caminhamos nesses últimos tempos? Com esse propósito de identificar por onde passam as nossas necessidades, né? por onde passam as necessidades dos nossos 18 sínodos, e também entre as instâncias nacionais, a presidência nós coordenamos, junto com os pastores sinodais, junto com o conselho da igreja, junto com presidentes dos conselhos sinodais, junto com os tesoureiros, né? Encontros com a ideia de construir uma agenda que prioritasse aquilo que são as demandas importantes no momento em que nós estamos. E indicamos três prioridades, construídas em conjunto. Uma delas foi acompanhamento a estudantes de teologia. A segunda, acompanhamento a ministros e ministras. E a terceira, qualificação funcional. Assim, foram três que foram construídos com muita discussão, em parceria, tentando identificar, aqui estão as nossas demandas. E junto com isso, também os temas do ano. Os temas do ano, eles são fruto de uma análise e reflexão conjunta. Ou seja, lá com os pastores sinodais, pastora sinodal, nós vamos identificar e filtrar carências, e juntos, na presidência, definimos então os temas que eram necessários. Então, o tema do ano, ele não se impõe de cima para baixo, mas é construído de baixo para cima, a partir, né, das comunidades, das demandas que nós temos nas comunidades e nos sínodos. E eu começo então destacando esse processo dos temas do ano, que nós trabalhamos e construímos em conjunto, ou seja, nessa perspectiva do investimento na unidade da igreja. Fé cristã não é um projeto individualista, é um projeto comunitário. Fé cristã é um projeto comunitário. E, ao refletir sobre o tema do ano, comunidades e sínodos expressam, então, e a gente procurou, a partir do tema do ano,
essa ideia e uma cultura de visão de que nós somos um grande corpo, nós somos uma grande, nós temos uma identidade comum. E reforçar isso, essa identidade comum. A gente procurou instigar, motivar, provocar de uma forma positiva na questão do ano. O tema do ano que eu quero resgatar, o primeiro deles é Comunidade Jovem, Igreja 2012, o nosso Conectados com Deus, protagonista, né, tentando olhar, e a gente estava se perguntando, cadê os nossos jovens, mas como os nossos diferentes grupos também interagem nas comunidades, mas mais ainda, nós somos uma igreja que faz história, que vive uma fé cidadã, que procura influir também na sociedade na qual nós vivemos. O segundo tema foi comunidade. O segundo tema foi ser, participar, testemunhar. Eu vivo comunidade. Tema 2013. Ou seja, de novo, darmos um passo seguinte, olharmos para a comunidade como um espaço onde nós, seguros, animados, a partir do qual podemos fazer uma inserção para dentro da sociedade, na sua diversidade. A ideia sempre foi de, vamos refletir o nosso jeito de sermos comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil. Essas lacunas, onde estão os muros que nós construímos e que impedem de que outros venham a nós, ou de nós aos outros, o que trava a nossa comunidade. Mas também de eu dizer, vivo comunidade, essa igreja me faz bem, eu sou feliz nesse processo. Essa igreja tem teologia, e nós temos algo sim para dar para a sociedade, para as outras pessoas também. Era um tema que nos fazia refletir para dentro, né? Para dentro da comunidade, da igreja. E o passo seguinte que a gente deu foi o de 2014, desse ano, onde nós nos perguntamos, e aí, como é que nós somos igreja na cidade? O que é que nós temos para dizer para a cidade? Como é que se dá essa relação de reciprocidade? A comunidade como um espaço de articulação dos valores que Deus nos confere, que nos lega para que aí, a partir da comunidade, a gente faça esse caminho em direção à cidade. Pastoral urbana, um tema que está na nossa agenda já há muitos, muitos anos, quer dizer, não é algo novo, mas que está aí, né? E que está nos desafiando. Como a pastora Silvia falou de manhã, esses temas, eles continuam na pauta. Eles não se esgotam, né? Mas sempre de novo, a linha, o fio vermelho, olharmos para a comunidade, suas demandas, qual é a identidade dessa comunidade, como é que a partir da comunidade, intencionalmente, nós fazemos inserções para dentro da sociedade. Eu fiquei muito contente numa Assembleia Sinodal quando eu vi que lá, de forma intencional, vários membros e lideranças começaram a fazer parte dos conselhos municipais de saúde, a partir dessa reflexão no contexto da igreja, da comunidade. Ou seja, como é que nós, a partir da nossa fé luterana, da nossa fé cidadã, ocupamos os espaços que estão lá no município, no estado e no país também. E nós temos muitos e muitos exemplos bonitos dessa inserção. Me alegra muito, alguém até falou, nós temos que olhar uma vez para o perfil desse concílio de novo, né? Comparado com o anterior. Por exemplo, a gente também está destacando a presença jovem, que é uma conquista, na parceria com a presença de mulheres também, de liderança. Tem um perfil que está mudando. Isso é muito bonito. Nesse processo, nessa caminhada toda, e eu pessoalmente estou muito, muito contente nesse sentido. Esses então são os temas do ano. O desafio de buscar novas formas de viver comunidade com identidade evangélica luterana. Temas que estão aí para nos fazer repensar nossos modelos de comunidade, a buscar novas formas contextualizadas de viver comunidade inclusiva, com identidade evangélica clara, que sirva de orientação aos membros no seu cotidiano, cidadãos, cidadãs, numa sociedade sim que reforça o individualismo, enfraquece as ações coletivas, né? E, ao mesmo tempo, buscar, a partir desse tema do ano, temas que valorizam, respeitam e resgatam a consciência de que somos uma igreja histórica. E eu me orgulho muito, muito, quando eu digo, eu sou parte de uma igreja histórica.
Chico Antônio, presidente da comunidade lá de São Luís do Maranhão, igreja que nós inauguramos esse ano. Por que vocês botaram lá no cartaz, na placa que identifica a igreja de vocês desde 1824 no Brasil? São Luís do Maranhão não tem nada a ver com imigração alemã? Eles dizem, não. Nós colocamos isso lá porque nós somos parte de uma igreja que tem uma história, que tem uma teologia. É isso o nosso rosto, é a nossa vida comunitária nessa cidade. Não é etnia, mas é a sua teologia, o jeito como nós somos comunidade. E a gente se dá conta disso, e resgatar isso, e valorizar isso também. Nós não nos subestimarmos, como nós normalmente, muitas vezes, nos subestimamos, é algo fundamental nesse processo. Pela via do tema do ano, nós chegamos também rapidinho assim à campanha Vai e Vem, que tem essa ponte muito clara, né, de mãos dadas com o tema do ano, né, nós fazermos esse exercício de solidariedade, de nós buscarmos nos ajudar, buscarmos nos apoiar mutuamente. E a Vai e Vem deu uma contribuição muito grande na seguinte perspectiva: ampliou a visão de igreja. A nossa visão de comunidade, muitas vezes aquela visão de umbigo, né? É a minha comunidade, ela não vai além do espaço geográfico. De repente, que nós somos uma igreja que está no país todo, esparramada em vários lugares, em vários estados. Ou seja, e que nós podemos criar vínculos com essas comunidades, ajudando, apoiando na missão de forma via a parceira. Ou seja, nós nos damos conta que nós somos uma igreja nacional nesse país. Eu acho que isso é um ganho muito, muito legal, e nós estamos avançando nessa área. É um aprendizado que nós vamos fazendo também nessa linha. Junto com os 3 temas do ano, Vai e Vem, agora vem os outros 3 programas que eu quero destacar também, que eu acho que são fundamentais. São programas que têm em vista o quê? Novamente, a gente não fez programa com estudante de teologia, com ministro, né, por fazer. Não, nós os fizemos a partir da necessidade que nós identificamos lá na comunidade, porque de lá vinha o grito, de lá vinha muitas vezes a crítica, de lá vinham as perguntas que nos inquietavam também. Então, destacar um programa, primeiro, né, acompanhamento a estudantes de teologia. Eu acho que esse movimento que a gente fez, de não esperar mais os estudantes se formarem nas 3 casas de formação com as quais a ISLB tem um convênio, a igreja está dentro das casas de formação e já começar a caminhar com vai ser um ganho a médio prazo muito, muito legal. Ou seja, esses muros e pedras que impedem uma comunicação fluente, né, limpa entre igreja e SLB e os futuros ministros e ministras, esses estudantes. Então, aqui a gente ganhou muito, muito, né, e a ISLB, deixa eu dizer, não só a partir dessa gestão, mas diante já, ela vem investindo muitos recursos nessa formação. E podemos acompanhar os estudantes, para os estudantes, primeiro, fazer com que eles se encontrem. Nós temos 3 retiros. Fazer com que essa turma se encontre, né, se conheça, dialogue, converse, que eles percebam também as ênfases distintas, mas que eles podem se complementar, é uma coisa muito legal. Colocar à disposição deles uma profissional na área da psicologia que faça com eles já um teste vocacional e ajude eles a se entender como é que eu funciono. É uma coisa muito, muito importante para fortalecer a questão vocacional. Ou seja, a igreja ajudando nesse processo. Bonito a gente ver pastores, ministros e ministras agora, que fazem o papel de mentoria. Ou seja, tem um programa em que esse estudante, ele conversa de uma forma regular com alguém que já atua numa comunidade. Visita esse ministro, essa ministra, e os 2 conversam. Tem sido um ganho muito bonito, muito, muito bacana. E eu acho que nós vamos muito, né, com esse acompanhamento aos estudantes. Segundo programa. Acompanhamento, habilitação mista, PPHM, não vou entrar muito no detalhe, uma Câmara vai se ocupar com ele, mas o PPHM, programa que tem se consolidado de uma forma muito bonita, ou seja, é a ferramenta que a igreja tem de avaliação
daqueles que se formaram nas 3 casas de formação. E esse programa, ele tem se construído com um viés, uma seriedade muito grande. De novo, a intenção da igreja não é excluir as pessoas do ministério. Nós queremos aprovação 1000%. Nós queremos que todos venham para serem ministros e ministras na ISLB. Mas a gente quer pessoas, não que estejam com tudo resolvido na vida, mas pessoas que saibam aonde vão cair. Qual é a função dela enquanto ministro e ministra? Que ela vai ser ministro e ministra numa igreja que não começa com ela. Começo desse mês eu estava no Seminário Nacional do PPH e minha pergunta que eu fiz para eles foi a seguinte: como é que vocês vão deixar a comunidade para o próximo colega de vocês? Como é que você vai trabalhar e o que você vai deixar para o teu próximo colega? Essa dimensão de que a gente está semeando, e não é assim que eu faço, aconteço, eu azedo a comunidade, eu azedo o meu ministério, transfiro. Não pode mais ser assim. Há um processo, há uma caminhada de estação em estação e a questão do cuidado. Nós queremos o bem dessa igreja, mas também o bem de quem é ministro, ministra e também daqueles que vão para o bem da missão da ISLB. Adiante. Acompanhamento a ministros e ministras. Aqui deixa eu destacar uma coisa assim. Foz do Iguaçu. Foi uma discussão muito grande da seguridade, né, ministerial. Lembram disso? Alguns que estavam lá. Eu quero assim agradecer a vocês, membros, lideranças dessa igreja que aprovaram essa proposta. Eu quero agradecer muito, porque vocês não têm ideia do quanto isso está repercutindo de forma bonita, muito bonita mesmo, e do quanto isso foi necessário. A instituição ISLB, poder oferecer para os seus ministros e ministras uma política que diz, olha aqui, ó, pessoal, é assim que funciona. É isso aqui que essa instituição, essa igreja que quer vocês, que quer cuidar de vocês, nós queremos dar isso aqui para vocês, para que vocês possam o ministério de uma forma legal, bonita, com paixão. Puxa, é muito bacana. E as experiências, pessoal, que nós fizemos nesses 4 anos, com ministros e ministras, situações de saúde, foram muito graves. E, de novo, um tipo de tema, saúde, que a gente não resolve de forma isolada lá na comunidade, entre o presbitério e o ministro e a ministra. Essa é uma solução que a gente precisa buscar no conjunto da igreja. Por quê? Porque saúde é um negócio de risco. Você não sabe o que é em frente. De repente você cai num hospital. E eu pergunto, qual é o presidente de comunidade que quer bancar uma conta de R$500 mil? Porque na hora que bate a questão da saúde, da doença, o pessoal pergunta assim, e o que é que a igreja vai fazer? O que é que a igreja vai fazer? E aí olham para Porto Alegre. E hoje a igreja pode dizer, nós podemos dizer, o conjunto nosso, a partir de decisões que nós tomamos em conjunto, que nós temos um caminho muito, muito bem consolidado, que precisa melhorar. E eu não vou antecipar, mas tem notícias muito boas em relação à AMA, em relação também à questão Unimed e imposto de renda, que estão vindo e que vão ser comunicadas lá na Câmara. Não quero antecipar. Mas, ou seja, é um processo legal, bonito, nós ganhamos. Questão da subsistência. Sabe, é bonito quando você está numa igreja em que, de repente, o conjunto dos ministros manda uma cartinha e diz assim, pessoal, Nestor e Companhia Limitada, tá bom até aqui, vamos segurar agora, vamos nos dar um tempo, porque nós fomos beneficiados, nós fomos ajudados. Quando a gente só está reclamando e de repente, sabe, o pessoal começa a agradecer e diz, olha aqui, ó, tá bonito, vamos dar um tempo, vamos esperar, vamos ver como é que as coisas evoluem. Nos próximos passos, nós podemos construir e caminhar de novo de forma conjunta. Então, olha, é uma coisa muito bonita, viu? É muito legal. Então, nessa área do acompanhamento a ministros e ministras, eu queria destacar isso. Nós estamos amadurecendo.
nós estamos amadurecendo e avançando significativamente como igreja e como ministros e ministras nesse cuidado. É muito legal uma pastora dizer assim: eu aqui estou muito feliz porque tem muitos anjos cuidando de mim. Escutei isso de uma ministra num culto. Então, acho que isso é fundamental. E o terceiro, aqui eu quero destacar então, ama, né, como uma coisa muito legal. Os cultos de ordenação deixaram de ser festinha particular, pessoal. É festa da igreja. É festa da igreja. Eu sou ordenado não para uma comunidade. Eu sou ordenado para a igreja toda. Eu sou pastor da ISLB, que atua lá na comunidade, lá naquele sínodo. Então, a gente tem essa dimensão de que nós precisamos festejar e nos alegrar em conjunto e fazermos uma nação onde o conjunto da igreja está participando. Isso foi uma coisa muito bonita, muito legal. A revisão do processo de avaliação, que não é uma caça aos capa preta. Avaliação como um processo de uma caminhada onde nós vamos aprendendo, avaliando, onde nós vamos avaliando o conjunto da comunidade da paróquia e não uma pessoa. Porque comunidade, igreja não se faz a partir apenas de ministros e ministras, se faz também a partir de lideranças, das pessoas que atuam voluntariamente, ou seja, há um conjunto, e essa parceria de crescimento, de avaliação objetiva, de diálogo, ela é fundamental, e eu acredito que nós vamos ganhar bastante com isso. Rede de oração, a rede de oração nos ensinou e mostrou que nós estamos ligados uns aos outros também no sofrimento, nas dores, nas doenças, então nos ajudou a compartilhar, nos tornarmos mais solidários. Nós. A convenção de ministros e ministras, eu quero destacar uma frase que foi dita lá. Nós aqui, ministros e ministras, nós não estamos aqui para dar certo, nós estamos aqui para sermos fiéis. Esse é o mandato que nós, ministros e ministras, temos. Sermos fiéis a Jesus Cristo, ao seu Evangelho. Esse é um compromisso. A gente não está aqui para responder a uma tabela ou um gráfico de eficiência ou não, mas a fidelidade como um elemento fundamental nesse processo todo. O terceiro é qualificação funcional, né? Uma demanda fundamental que também tem, e eu quero destacar aqui o Instituto de Sustentabilidade. Essa foto é o momento em que oficialmente se faz o lançamento do Instituto de Sustentabilidade, que é uma parceria da Federação Luterana Mundial com a Escola Superior, a EST, Escola Superior de Teologia e a ISLB, e que tem um objetivo que é uma demanda que está pegando a gente. Ou seja, quem é hoje presbitério, quem é diretoria em nossas comunidades, precisa ser qualificado em função das demandas que vêm não de dentro da igreja, mas de fora da igreja. Esse discurso não é novo, eu já fiz ele várias vezes, mas a coisa vem de uma forma mais forte ainda. Então, de nós nos qualificarmos nesse processo todo, e eu acho que é um empreendimento muito legal. Esse Instituto de Sustentabilidade, ele foi criado para ir ao encontro de todas as igrejas luteranas na América Latina e Caribe, e também, no caso nosso, a ISLB, e nós já temos propostas de programas de qualificação para as nossas lideranças, enfim, para todos aqueles que atuam na nossa igreja, também nas instituições, creches, hospitais, escolas. Então, o empenho conjunto em torno das 3 prioridades de gestão demonstra, aqui eu quero destacar uma coisa muito importante, a capacidade que nós temos como igreja de firmar frentes estratégicas para a ação pastoral missionária em conjunto. Sabe, nós somos capazes de termos 18 sínodos e ainda assim uma agenda comum, porque muitas vezes, a gente falava há muito tempo atrás, né, 18 igrejinhas, cada um fazendo uma coisa, e nós vamos nos esparramando, a gente vai pulverizando e com isso vai fragilizando as ações da igreja. Ou seja, nós temos o tema do ano, que nos norteia em termos de linha de trabalho, reflexão, olhar de cuidado, a comunidade. E os 3 programas que foram construídos em conjunto, tá, que dão um suporte bonito e pastoral para as coisas sendo na nossa igreja. As 3 prioridades de gestão demonstram que
a ISLB tem um rumo, eu quero destacar isso. Hoje nós temos um fio vermelho, nós temos um rumo. Há uma importante intencionalidade. A gente não está fazendo por fazer, matar o tempo. Não, há uma intencionalidade que nós estamos em todos esses programas e também nos temas do ano. E essa é uma coisa muito bonita. E a pergunta é, por que a gente está fazendo tudo isso? O que a gente quer com tudo isso? Onde é que nós queremos chegar? E aqui eu quero lembrar algo que é fundamental, de novo, que é a visão do PAMI. O que nós queremos? Nós queremos, enquanto igreja, ser reconhecida, a ISLB ser reconhecida como igrejas de comunidades atrativas, inclusivas e missionárias, que atuam em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, destacando-se pelo testemunho do amor de Deus, pelo serviço em favor da dignidade humana e pelo respeito à criação. É esse o nosso objetivo, essa é a visão que nós estamos perseguindo, né? E nós queremos chegar lá, nós queremos ter comunidades exatamente com esse perfil. E aí a gente vai de estação em estação, de caminhada em caminhada, passo a passo, a gente vai construindo isso. E nessa caminhada, nesse passo a passo, aqui está destacado o PAMI. Concílio de 2016 vai ter na pauta o PAMI novamente. Ou seja, eu vi nas assembleias sinodais, pessoas dizendo assim, ali onde nós fizemos esse exercício do PAMI, a gente começou a conversar mais, a gente começou a pensar a nossa comunidade, a gente começou a pensar quais são as nossas estratégias, como é que nós podemos conversar, fazer diagnóstico, olhar fragilidades, potencialidades. É bonito porque ele vai agregando valor. Ele vai nos capacitando, né, na reflexão, ele vai abrindo o nosso olhar, nossa sensibilidade também para aonde estão as nossas potencialidades. Ou seja, diálogo, envolvimento, crescimento, fortalecimento, novos sonhos. Eu lembro de uma liderança que dizia assim, eu estou cansado de sonhar o sonho dos outros. Eu quero sonhar sonhos novos, novos projetos, nova visão, nova percepção. Ou seja, né, o mercado está aí, novas demandas estão aí. Como é que nós respondemos a elas? Destacar nessa estação também a importância muito, muito grande da formação. E aqui eu quero ler uma palavra de Ernesto Schlieper, 1959. Schlieper, ele diz assim, assim, quando foi criada a Faculdade de Teologia, a Escola de Teologia, assim certamente se pode dizer que a Escola de Teologia é, para o futuro de nossa igreja no Brasil, de importância que não pode ser subestimada. A formação teológica não pode ser superestimada. Como lugar de formação em comum dos pastores nacionais para os 4 sínodos e como estabelecimento de ensino e pesquisa em comum, ela é a expressão da autonomia e responsabilidade da Federação Sinodal, e ao mesmo tempo, sinal visível da unidade íntima dos 4 sínodos. Ela evidencia a firme vontade da Federação Sinodal de ser realmente igreja evangélica no meio ambiente brasileiro, corresponsável pelo país e por seu encontro de maneira acertada com o Evangelho. Por isso, é questão importante e séria para todos que se sabem vinculados à Federação Sinodal. Teologia é cada vez mais uma faculdade modelar em todos os sentidos. Quero destacar aqui o seguinte, essa frase de Schlieper, né, para a nossa realidade atual. Somos uma igreja organizada em 18 sínodos, ministros são formados em 3 centros de formação conveniados. O desafio da teológica na ISLB está posto. Formação, pesquisa comum, sinal visível de unidade, ser igreja no meio brasileiro, formação modelar, o papel da formação para o futuro da igreja está em jogo com a identidade da igreja, credibilidade e fidelidade são gestados na formação. Credibilidade e fidelidade são gestados na formação. Queria dizer que formação teológica é compromisso da igreja com o seu todo. O estudo da teologia não está aí para melhor qualificação de todo o povo de Deus. E o zelo pela universalidade da ISLB não passa apenas pela presidência, mas passa também pelas casas de ministras. Eu acho que avançamos também nisso. Nós temos conversado com os professoras das 3 casas de formação, e eu acho que é fundamental nesse sentido. Bem rápido agora, comunicação das coisas que
que para mim, pelo menos, me preocupa. Nós precisamos cuidar desse processo. O que nós temos hoje como comunicação? Eu destaco aqui os meios, né? Nós temos o portal, nós temos o Jorev, nós temos a revista Novo Olhar. Então, nós temos o vídeo institucional. O tema do ano que vem vai ser proposto, né, é o seguinte: Igreja da Palavra, chamados para comunicar, e o texto bíblico que acompanha 24:17, pergunta de Jesus para os discípulos: do que vocês estão conversando pelo caminho? Ou seja, nós precisamos melhorar esse processo da comunicação de tal forma que ele flua, que as informações cheguem, né? E isso começa com uma coisa muito básica: o diálogo. Aqui a gente precisa fazer um olhar autocrítico, mas também construtivo. Outro aspecto que eu quero sublinhar, com vistas a uma igreja nacional, é o tópico da sustentabilidade. O cuidado com a sustentabilidade, ela se constrói, é um dos eixos do PAMI: formação, sustentabilidade e, qual é o outro? Comunicação. Sustentabilidade se constrói no cotidiano, com respeito, com diálogo, com fraternidade, com solidariedade, sendo propositivo, sonhando em conjunto, confiando que a ISLB tem um lugar e um testemunho a dar nesse país. Sustentabilidade não se faz com crítica barata, né, sem proposta. Isso enfraquece. Não é só... É como se dão as relações também na igreja. Sustentabilidade, e deixo destacar também, se constrói com respeito aos documentos normativos que nós temos na ISLB. Desde o Estatuto de Comunidade, Paróquia, até Constituição e Regimento Interno. Se eu acho que isso não importa, eu posso fazer o que eu bem entendo, eu fragilizo a igreja. E eu coloco em xeque a sua sustentabilidade também. Sustentabilidade tem a ver com a qualidade da representação. Vocês estão aqui representando 18 sínodos. Não estão aqui para falar em nome próprio, mas para representar sonhos, anseios e aspectos dos 18 sínodos. Questão de manifestos, isso também está disponível para quem quer. Eu quero ir. 190 anos, somos igreja que tem história. Amanhã de manhã nós temos o professor Martin Der, pastor dessa igreja, que vai nos trazer uma palestra, ou seja, de nós conhecermos essa história, lançar luz, né, no presente, mas também com vistas ao futuro. Acho que é uma coisa muito importante. Ecumenismo, destaquei ontem de noite na pregação, é uma marca bonita da ISLB, e isso tem agregado um valor muito. O fato de nós termos conosco nesse concílio é um pequeno sinal, né, do valor que a Federação Luterana Mundial dá para a ISLB, e a sua participação e a sua contribuição também. A contribuição que a ISLB tem dado para o mundo ecumênico é muito grande. Nós não podemos subestimar isso. É algo muito bonito, muito, muito bonito, que nós precisamos também considerar e levar adiante. Eu quero ir para os finalmente. Eu teria ainda para destacar a questão da teologia, que é um traço muito bonito, mas destacar mais uma vez, né, a questão das vidas em comunhão, né, construindo caminhos que a gente faz em conjunto, e destacar os frutos desse último período de 2 anos. Eles foram colhidos a partir da semeadura e do zelo de gerações de lideranças e membros, particularmente das presidências passadas, e com a participação de cada uma de vocês, com a paixão, a dedicação que a gente vai percebendo quando visita comunidades, quando a gente visita reuniões de ministros e ministras. É muito legal a gente ver o rosto da igreja, onde as pessoas têm paixão, vibram, sim, realmente participam dia a dia. O que nós precisamos? Eu acho que nós precisamos dialogar mais, ouvir mais, identificar com precisão o que se passa no coração das pessoas e canalizar para o lugar certo o que se ouve. É o que nos permitirá participar e melhor da missão integral de Deus, compreendida com a comunicação do amor de Deus, que se dá no testemunho missionário da fé, na vivência concreta do corpo de Cristo, no agir restaurador, que a paixão de Deus pela humanidade se revela ao mundo através da igreja em que nós vivemos. Então,
Para finalizar, muito obrigado pela participação, pelo envolvimento de cada um de vocês nos slides. Eu sempre procurei botar assim, eu disse, eu quero ver gente, porque é gente que faz essa comunidade acontecer, é gente que embarcou nesse trem e assumiu e chamou para si a sua responsabilidade. É isso que faz essa igreja andar e ser essa igreja bonita que ela é até hoje e que ela vai ser com certeza também no futuro. Muito obrigado pela paciência de vocês, obrigado também por todo o apoio e pela participação, pelo apoio também à presidência. Muito obrigado.